Amém? Aleluia. Então fique à vontade, pode se sentar. Você já falou com essa pessoa, né, que veio com você, quem não veio também. Aleluia. Ahá. Deixa eu agradecer vocês, né, por tudo que aconteceu ontem. Nós tivemos um culto maravilhoso aqui e eu vi que todo mundo pegou junto. Isso nasceu no coração de Deus. Foi mesmo algo que Deus estabeleceu, propôs, né, para que acontecesse. Nós tivemos a ideia de juntar, né, os louvores da igreja de Potim, de Moreira César. Quando a gente viu, o negócio tomou uma proporção maior. Mas isso foi bom para a gente aprender que tudo que Deus faz é grande. Amém? Já vamos aprender que a gente está na igreja Verbo da Vida Moreira César e a gente não é mais pequeno. Agora, as coisas que a gente faz é grande, tem valor. E então, assim, eu sou grato a Deus pela vida de todos vocês que participaram mesmo desse evento, se é que eu posso dizer. Tanto o grupo de louvor esteve aqui ensaiando, o diaconato estava aqui para servir, as tias do DI lá no fundo, sabe? Foi um tempo maravilhoso. E eu quero pedir para que você venha aplaudir mesmo a vida dessas pessoas. Você pode fazer isso? Aleluia. E claro, tem uma pessoa em especial que eu não posso deixar de agradecer, que é a minha digníssima esposa, aleluia. Meu Deus. Eu não faço isso por Mary Points, mesmo que eles venham, aleluia. Mas é uma verdade. Eu não conseguiria mesmo pensar, fazer tudo o que acontece nesse lugar se não fosse ela nos ajudando. Eu acho que a gente é um time perfeito. Começa nós dois. Eu sou totalmente diferente dela. Ela sabe, né, que se ela gosta de preto, eu vai ser branco. Se eu é branco, ela é preto. Assim, pra gente ter uma ideia dos extremos, né, que é. Mas a gente funciona bem, dá tudo certo. E eu sei que isso acaba escorrendo para a igreja também. Eu sei que eu não sei fazer todas as coisas aqui nesse lugar. Eu sei que tem gente que faz coisas muito melhores que nós. Por isso eu posso dizer mesmo, eu confesso isso pela fé e hoje eu vivo isso em nome de Jesus. Eu tenho e faço parte da melhor equipe do mundo. Por isso, muito obrigado, viu, gente? Vocês são top mesmo da galáxia, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu, grupo de louvor? Se vocês quiserem descer, daqui a pouco eu já chamo vocês. Então, tem muita coisa boa para acontecer nesse ano. Tivemos esse evento, né, que quem iniciou a ideia era falar a respeito de louvor, adoração. Mas esse ano mesmo vai ter mais coisa também. Eu sei que a gente vai ter dia 27 desse mês uma reunião, né, com todos os departamentos. Você já é nosso convocado. Quem não está em nenhum departamento está sendo convidado agora para participar. E a gente vai ter mais coisas também para o diaconato, para o departamento infantil. Mês que vem a gente vai ter uma reunião de casais. Já vamos começar isso em nome de Jesus, amém? Eu não sei a data ainda, mas a gente vai falar no próximo culto já. E aí, pastor, a reunião de casais é para quem? Para você que é casado, eu aconselho você a vir, você deve vir, vai ser bom. Para você que namora também. E para você que não está namorando, se quiser vir, pode vir também, para já ver como a banda toca, em nome de Jesus, aleluia. E a banda toca bem, viu? Aleluia. Não fica pensando que você vai entrar numa bucha, não, porque casamento é uma bênção, amém? É claro que eu não sei fazer se não for para ser engraçado. Eu preciso mesmo fazer a gente rir a respeito dessas coisas. Para mim não é peso, para mim é maravilhoso. Para mim está sendo igual o vinho. Se bem que dizem, né? Porque eu não bebo, né? Então, o pastor bebe. Não, eu não bebo nem vinho, nem cerveja, nem nada. É um tipo de álcool. Mas dizem que quanto mais velho, melhor. Então, no meu casamento tem sido assim também. Quanto mais o tempo passa, tem ficado cada vez melhor. E eu sei que o seu vai ser assim também, em nome de Jesus. Amém? Se hoje não está, faz ficar. Amém? E a palavra diz. Ligando o cronômetro para cumprir minha promessa que eu fiz, né? Que eu vou ser breve, vou cumprir os horários, faz parte até das nossas metas de o culto de quinta-feira acabar mais cedo também, em nome de Jesus. Mas tenham paciência, né? Calma, a gente está se organizando para que isso aconteça, para que ninguém deixe de vir. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra. Eu vou falar, né? A gente falou domingo passado dos valores do ministério. Se puder colocar aqui para mim, gente, por favor.
de ideias fundamentais a serem transmitidas, contidas em um sistema filosófico, político, religioso ou econômico. No caso nosso, religioso, porque nós estamos falando da doutrina da igreja. Amém? Está comigo? E nós, como Ministério Verbo da Vida, nós prezamos por essa firmeza doutrinária. Ou seja, nós não abrimos mão do que a Bíblia diz. Para nós, o que a Bíblia diz é a verdade e ponto, acabou. Em outras palavras, prego batido e ponta virado. Nós não vamos contra a palavra, amém? A palavra, ela tem que ser o fundamento, ela tem que ser o alicerce, a palavra, ela é o nosso guia. É por meio da palavra que nós nos vemos, aconselhamos, planejamos. É a palavra que decide para nós. A gente aqui sempre vai prezar pela palavra. Por isso a gente sempre aconselha nesse lugar. Não fique só com o que o pastor ou com o que os ministros estão dizendo nesse lugar. Confira na sua Bíblia para ver se está escrito. E está tudo bem. Eu sei que às vezes essa modernidade faz com que os textos bíblicos sejam passados aqui. Às vezes mais de uma tradução. Então favorece a gente, às vezes talvez não trazer. Mas eu aconselho você a trazer a sua Bíblia de casa mesmo. Eu particularmente sou ainda das antigas, eu gosto mesmo da de papel. Eu preciso riscar minha Bíblia. Eu preciso saber aonde está escrito, manuseá-la, porque não existe crescimento, gente, espiritual, se a gente não tiver comunhão com a nossa Bíblia. Alguém que diz que ama Jesus e não tem comunhão com a Bíblia, essa pessoa está com problema, porque Jesus e a palavra são um só. A Bíblia diz que Jesus e o Verbo se fez carne. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo a sua palavra, eu não tenho comunhão com Deus. Quem está comigo? Eu sei que hoje ninguém faz isso mais, mas antes de ter o WhatsApp, antes de ter essas coisas, as pessoas se comunicavam por cartas. Olha só que coisa interessante. Elas escreviam, caneta, lápis, papel, colocavam no correio e enviavam para outro. E assim, quando alguém recebia uma carta, o importante era a gente saber o que contém naquela carta. E não somente receber a carta. Quem está comigo? A pessoa que recebia aquela carta, mesmo que ela não soubesse ler, ela procurava alguém para ler para ela por causa da importância do que contém na carta. Não basta somente ter a carta. Tem gente que tem a Bíblia, mas não sabe o que contém na Bíblia, Ronaldo. Então não adianta. Se você soubesse, o Silvio Santos morreu. Se você soubesse que o Silvio Santos deixou uma parte da herança dele para você, você não ia querer saber ler, você não ia querer ler o testamento? Por que esse testamento a gente não se interessa? Existem coisas que estão aqui que são nossas por direito. E talvez algumas pessoas não estão vivenciando isso porque não sabem. Pega a sua Bíblia aí, se você trouxe, de papel, de celular ou de outra coisa, aleluia. E fala algo assim, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia. Olha a importância de firmeza doutrinária. Quando eu fazia essa confissão, teve um dia que eu pensei, meu Deus do céu, quando eu falo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas o que a Bíblia diz que eu tenho? Será que eu sei? Será que eu sei? E quando eu não sei, eu estou só falando assim, sem o conhecimento. Por exemplo, a Bíblia chega a dizer, gente, em Romanos, no capítulo 15, no verso 14, por exemplo, que se alguém for corrigir outra pessoa, essa pessoa que vai corrigir, ela deve estar, Ronaldo, possuída de amor e cheia de conhecimento. Não pode ser o contrário. Possuída de conhecimento e cheia de amor. Tem que ser possuída de amor e cheia de conhecimento. É isso que a Bíblia diz. Em outras palavras, é isso aqui. Alguém errou, precisa de correção. E as pessoas cobram essa correção. Está tudo bem. A pessoa que errou, ela precisa mesmo ser corrigida. Mas você que talvez está pedindo essa correção, talvez não está apto a corrigir, porque você não está pedindo que essa pessoa seja corrigida,
por amor para que ela melhore, mas porque você quer ver sangue. A gente não valoriza a misericórdia só porque talvez não é a gente que está precisando, porque o dia que for a gente que precisar da misericórdia, a gente vai valorizar. Quem está comigo? Aleluia. Não, o pastor é mole. É mole até o dia que você precisar que ele seja. Então, existe a necessidade da correção, mas eu tenho que ver, e até eu como pastor, peraí, acontece coisas, gente, eu vou contar um segredo para vocês, não contei isso para ninguém não, aleluia, só a gente e o YouTube que vai ficar sabendo. Às vezes, eu fico com raiva, eu tenho uma alma, eu não acredito que fulano fez isso. Oxe, mas ó, sobe, bate lá em cima. Aí o que eu faço? Eu vou sondar o meu coração antes de corrigir aquela pessoa, para que eu não venha corrigir com raiva, mas corrigir em amor, porque se eu corrigir com raiva, eu estou antibíblico. Aí é raiva disfarçada de doutrina. Por isso não corrige na hora, porque você espera estar em amor para depois falar. Quem está comigo? Quem aqui faz bolo? Levanta a mão. Esse eu quero ver bem, aleluia, quem faz bolo. Não estou pedindo não, aleluia, tá bem? Tá tudo certo. Pastor, você quer bolo? Não, na verdade eu preciso mesmo de uma coisa mais fit, porque eu confesso que eu expandi do ano novo para cá, eu percebi mesmo uma expansão. Isso foi, a gente está confessando isso, né? E eu percebi mesmo uma expansão, então agora eu estou ali, né, tentando me conter, rapaz. Olha, tá sendo difícil, mas eu vou conseguir em nome de Jesus, amém? Agora, vamos lá. Vocês que fazem bolo, você sabe que tem coisas para fazer um bolo é básico, não é? Tem coisa que pode mudar uma ou outra coisa. Bolo de cenoura, vai cenoura. Bolo de coco, vai coco. Então, agora, tem coisa que vai em todo bolo, que nem, por exemplo, o quê? Trigo, o que mais? Ovo, o que mais? Fermento. Então pronto, vamos ficar com esses 3. Dependente do sabor do bolo, isso é básico, vai em todo bolo. Fermento, trigo e ovo. Quase que eu esqueço do ovo, pra você ver como é que sabe fazer bolo, né? Mas nós fazemos uma parceria perfeita. Você sabe fazer, eu sei comer, e aí, ó, aleluia. Eu disse, nós somos uma equipe perfeita, né? É a melhor equipe do mundo. Então agora pensa. É básico, tem que saber. Veja, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 1, quais são as doutrinas básicas de Cristo. Veja a importância, a gente está falando hoje aqui sobre firmeza doutrinária. A Bíblia chega a dizer que é doutrina básica, ou seja, fundamento, alicerce. Primeira coisa, nenhum construtor seria louco de iniciar uma construção ou até expandir uma construção, ou se fosse um prédio, construir andares acima, se ele não tivesse a clareza e a certeza de que a base é um alicerce sólido. Quem está comigo? Deus também. Não vai haver uma construção maior se a base não for, não for bem sólida. Onde mais se gasta numa construção é no fundamento. Aleluia. Então veja, quem aqui tem, deixa eu ver, 50 anos de crente, aleluia. Ninguém levantou a mão, tudo bem. Quem tem aqui 10 anos de crente, levanta a mão. Eu sei que tem mais, é que eu fui baixo para, entendeu? Eu fui no 50 e depois eu parei no 10 ali. Quem tem aqui 5 anos de crente? Quem tem 1 ano de crente? Aleluia. Sabia que quem tem 1 ano de crente, isso aqui você já tem que saber de cor? Por que eu tenho que saber de cor quais são as doutrinas básicas? Porque é básico, é fundamento. Se eu perguntar aqui, para qualquer um, eu sei que você vai saber de cor quais são as doutrinas básicas de Cristo. Quer ver? Aí já vai descendo na cadeira assim, né? E lembra, eu sou do tempo que eu lembro da abertura do Fantástico, né? Que era aquela mulher que ficava ia saindo, né? Agora deu para mim ver o contrário, né? Quase que foi Veja, a gente está falando a respeito da importância dessa firmeza doutrinária. E às vezes a gente passa desapercebido por essas coisas. Veja, Hebreus 6:1 diz assim: por isso, pondo de parte princípios elementares da doutrina, ou seja, doutrinas básicas, da doutrina de Cristo.
Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, e aí ele fala quais são as 6 doutrinas básicas de Cristo. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6 doutrinas que são básicas de Cristo. E às vezes muito crente, há anos de crente, não sabe nem o que é doutrina e nem quais são as básicas. Por isso que não tem fundamento. Ora crê, ora não crê, ora Deus mata, ora Deus fere, é Deus que abre cova, é Deus que cura, não sabe quem enviou doença, quem não fez, ou seja, não entende. É levado por qualquer vento de doutrina. Por isso nós, nesse lugar, prezamos por essa firmeza doutrinária, para ficar firme com o que a Bíblia diz. Quem está comigo? Olha que interessante. Hebreus, no capítulo 6 mesmo, um pouquinho mais para frente, lá no verso 19, chega a dizer que a palavra, ela é uma âncora para a nossa alma. Para que a âncora serve? Para deixar o barco mesmo, firmado em um lugar. A nossa alma, gente, ela tem essa peculiaridade de querer mesmo vagar. Nesse momento, por exemplo, enquanto a palavra está sendo semeada, se a gente não prestar atenção, a gente corre o risco de estar de corpo presente em um lugar, mas pensando no que vai comer depois ou na conta de amanhã, segunda-feira. Amém? Por isso Jesus disse, vê depois como ouvis. Não é nem só o que ouve, mas como ouve. Então a Bíblia chega a deixar muito claro que Hebreus, que a palavra, ela é uma âncora. Para que serve a âncora? Para te manter firme. O livro de Hebreus chega a dizer que eu devo trazer a minha mente cativa à obediência de Cristo. Quando a Bíblia diz cativo, fala mesmo de cativeiro, algo que precisa prender. Por que precisa prender? Porque a nossa alma, se abrir o portão e deixar ela pensar o que quiser, a gente é considerado, a Bíblia diz, como gentio. Então a gente tem que trazer a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Como que eu faço isso? Se Deus disse que vai acontecer, eu fico com aquilo que Deus disse e acabou. A minha alma fica querendo questionar como vai ser, de onde vai vir, como que eu vou comprar, como que a gente vai pagar, como que a gente vai restaurar o que foi perdido. Mas isso não é coisa que a minha mente vai ter a resposta. Mas a palavra de Deus garante algumas coisas para mim, então eu fico firmado nela. Veja, outro texto, para a gente entender aqui. Isso porque, gente, hoje eu não estou falando a respeito de nenhum assunto específico. Porque se a gente pegar cada uma dessas doutrinas básicas, a gente consegue fazer um culto de cada uma delas, e eu estou falando das básicas, eu não estou nem falando das outras. Hoje eu estou só falando da importância da firmeza doutrinária, eu não estou falando de um assunto específico. Por isso nós não vamos aprofundar em cada assunto específico aqui. Hoje é só essa ideia, esse conceito, essa importância da firmeza doutrinária, de que a gente não vai abrir mão do que a Bíblia diz. Ontem no culto, por exemplo, foi dito a nosso respeito de que o culto de ontem vai permear coisas que foram liberadas para nós hoje, de ontem à noite, durante todo o nosso ano de 2026. Então aconselho você a pegar o culto de ontem e ouvir também. Aleluia. O que eu ia ler mesmo? Tiago. Olha que interessante. Tiago no capítulo 1 e no verso 5, a gente vai ler do 5 ao 8, diz assim, ó. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ou seja, de graça. Alguém precisa de sabedoria, de alguma coisa, pede para Deus que Ele dá de graça, gente. Está disponível para cada um. Eu não sei como resolver. Pede para Deus que Ele resolve. É de graça, 0,800, não paga nada. Ou seja, então a gente não está resolvendo, não é porque não tem resolução do problema, é porque eu nem pedi para que o problema seja resolvido ainda. Como a gente diz nesse lugar, né? Existe um estoque maior dentro de nós de solução do que a quantidade de problemas para o lado de fora. Então, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, nada pede em troca. E ser-lhe-á concedida. Agora, preste atenção nisso. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então perceba que o Tiago disse. A pessoa não recebe o que pede, não é pela falta de fé, mas é pela inconstância.
não suponha que esse homem, que homem? Esse um que é inconstante. A Bíblia chega a dizer, impelido e agitado pelo vento. Ora está crendo, ora não está. Hoje eu estou cheio de fé, pastor, eu estou crendo, vai acontecer, está bem. Mas amanhã, na primeira circunstância, já não está crendo mais. Então, firmeza doutrinária fala de permanecer naquilo que Deus disse. Esse homem que Tiago cita aqui, ele não recebe, não é porque ele não tem fé para receber. Ele não recebe porque ele é inconstante. Ele deixou as emoções guiá-lo. Alguém que não tem firmeza doutrinária, Ronaldo, são as circunstâncias e as emoções que o guia. Se eu estou bem nas emoções, eu estou crendo em Deus. Alguma coisa aconteceu de forma negativa, Deus já não é tão bom assim. Deus não mudou, foi só uma circunstância que aconteceu. Isso é ser firme doutrinariamente, é firme naquilo que Deus diz. E se a gente não aprender a fazer isso, a gente corre um sério risco de não desfrutar do que Deus tem. Como eu estava dizendo no começo do culto, Marcos 16:20 diz que as manifestações do Espírito, os milagres, são uma resposta à palavra. Deus responde a palavra. O livro de Jeremias chega a dizer assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, em um ambiente onde a palavra está sendo ministrada, Deus vai se mover, mesmo que eu não esteja sentindo, porque não está ligado ao meu sentimento. Deus não disse, onde tiver 2 pessoas ou mais arrepiadas no meu nome, eu me faço presente. Então não tem nada a ver com sentimento, tem nada a ver com arrepio. Tem a ver com consciência, de saber que ele está aqui, independente se eu estou sentindo ou não. Quem está comigo? Aleluia. Domingo passado parece que estava mais animado, hoje nem tanto, mas assim, domingo passado a gente falou sobre fé. Foi ali o primeiro, né? A gente disse vida de fé. Mas se a gente não tiver fé na palavra, nossa fé vai estar alicerçada em algo que não é sólido. Não é assim? Diz lá, você construiu aonde? Na rocha ou na areia? Cristo é a rocha, Cristo é a palavra. Se a minha fé não estiver na palavra, a minha fé vai ruir em qualquer momento. Na primeira circunstância, na primeira coisa que der errado, ele vai achar que não deu certo. Quando a pessoa deixa ser governada pelas emoções e não é a palavra que governa, nós estamos dando autoridade para a circunstância e não para a palavra. E a autoridade está com a palavra, não está com a circunstância. Aleluia. Lá em casa a gente está com um cachorro novo, né? Ele está naquele tempo de tudo que pega, morde, destrói e come, né? E como eu faço questão de que ele fique dentro de casa, a Maria fez assim para mim, vai até beber água depois dessa. Eu assumi a responsabilidade, né? Eu falei, não, eu vou limpar o cocô dele, o xixi dele. Aí, beleza. E tenho feito. E aí, ele fica lá, né? Só que daí tudo que ele pega, ele quer destruir, quer comer. Então, quando ele entra dentro de casa, as coisas que ele mais escuta, acho que talvez se ele pensa que o nome dele é esse, né? Sai daí, não pode, não pega. Ele larga isso, ele entrou, você vai escutar. Não pode, sai daí, solta, sai daí, não pode, solta, sai daí. E a gente não é assim, tem muita coisa que ele pode. E talvez o crente que não tem firmeza doutrinária, ele entra na igreja e começa a escutar um monte de não pode, sai daí, solta, e fica achando que Deus é um velho gagá que está sentado no trono, só esperando, com um cajado na mão, esperando a gente errar para bater na nossa cabeça. Quando na verdade não é. Tem muita coisa boa para a gente desfrutar. A Bíblia chega a dizer, Tiago 1,17, gente, diz que toda boa dádiva vem de Deus. Se toda boa dádiva vem de Deus, então significa que o que não é bom não está vindo dele. Quando a gente não tem firmeza doutrinária, a gente começa a culpar Deus de uma coisa que ele não é culpado. Aleluia. Isso tem que estar, como a gente fala quando a gente vai falar sobre o caráter de Deus, né? Isso tem que estar bem estabelecido. Estou falando de doutrina básica, então vamos lá, teologia básica. Vou dar uma aula de teologia para você hoje aqui, um curso rápido de teologia. Deus bom, diabo mal. Pronto. Você está formado, aleluia. Recebe aí seu diploma. Se alguém perguntar, você já fez teologia? Já. Então diga alguma coisa aí, Deus bom, diabo mal. Mas baseado em quê? Na palavra, João 10:10.
O diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Somente para. Quando Jesus disse, o diabo vem somente, ou seja, não vai ter outra coisa que ele vai fazer. Ele veio matar, roubar e destruir. Por isso que se alguém manifestar aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar embora o demônio, não conversar com ele. Porque o que você veio fazer? Eu já sei o que ele veio fazer. A Bíblia diz. Se eu perguntar para alguém endemoniado, o que você veio fazer no corpo da pessoa? Ele vai falar, eu vim matar, roubar e destruir. Eu falo, nossa, que novidade, está escrito. E se ele é pai da mentira, ele anda com o risco de mentir e o cara acreditar. Agora, aleluia. João 10:10 diz, o diabo vem. Ai, meu Deus, o diabo vem, e agora? O que eu faço? Aí Jesus diz o verso seguinte, mas eu vim, ou seja, ele vem, mas eu já estou. Aleluia. Tem que pegar essas coisas. Teologia básica, aleluia. Deus bom, diabo mal, e banana não tem caroço, Senhor. Já fez PhD agora, né? Deus é bom, o diabo não presta e banana não tem caroço. Pronto, agora você já está PhD em teologia. O diabo vem, mas eu já estou aqui. Para quê? Jesus disse. Para que tenham vida. E não é nem qualquer vida, é vida em abundância. Se eu tenho firmeza na palavra, eu vou crer naquilo, independente se eu ainda não estou vivendo essas coisas, mas isso vai se tornar realidade para mim. Você sabia, vai lá, que biblicamente, o Novo Testamento, ele tem mais orientações para que a gente permaneça na fé do que propriamente para iniciar a crer em algo? Vou repetir. O Novo Testamento, que é a aliança em que nós estamos vivendo, a nova aliança na dispensação da graça, existe mais orientação sobre permanência do que para crer. Crer, Ronaldo, é a porta de entrada para todo cristão. Agora, a permanência é a maturidade do cristão. Aleluia. Então, eu não fico empolgado com alguém que está, pastor, que coisa boa, comecei no rema. Eu quer dizer, não é que eu não fico, eu corrigi essa fala. Eu fico empolgado sim. Tá bom? Tá, eu fico muito empolgado, tá bom? Mas eu vou ver quem é quem mesmo é depois do rema, Selma. Enquanto tá fazendo, beleza. Sabe por que é beleza? Porque no dia que você está mal, você é obrigado a estar lá. Segunda, quarta e sexta. E aí a palavra cai no seu colo e você ouve, e fé é gerada no seu coração, porque fé vem pelo ouvir. Agora eu quero ver quando você não precisar ir e tiver que ir por conta própria. É esse um que eu vou ver se é crente. Porque no Novo Testamento, e eu não estou falando para os que estão fazendo ou para os que já fizeram, tá bom? Eu vi isso ao longo do tempo. Quando eu estava lá na sala de aula, eu ouvi uma estatística chocante. Diz lá que acho que 80% ou 85% das pessoas que estavam na sala de aula não iam fazer proveito do que estavam ouvindo, Ronaldo. Então não é que a palavra não é boa, mas é a falta da permanência. Aleluia. João 1,12 diz assim, mas a todos quanto o receberam. Quem recebeu a Cristo aqui? Pronto, você já está nesse exato momento, quando você recebeu a Cristo, empoderado. Mesmo que você não saiba, mas hoje eu estou te dizendo, a Bíblia garante que você está empoderado, porque a Bíblia diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, que coisa, você nasceu de novo, o Espírito Santo vem morar dentro, você recebeu o poder de Deus. Então tem coisas que talvez você pense, ele fez porque ele era Jesus, o Filho de Deus. Você também é filho e ainda é empoderado. Quem está comigo? Todos quanto receberam, pronto, entrou a porta. Eu não tenho tempo para mostrar tudo não, mas a gente pode ir lá em Gênesis e ver que Jacó, quando teve o sonho, depois ele falou, rapaz, isso aqui lugar é santo, né? Isso aqui é a porta do céu. Sabe? A porta, ela é só o início, mas não é tudo. Alguém que entrar por aquela porta, ele só entrou em algo ainda que está iniciando na vida dele.
Alguém que chega na porta da sua casa, ele está na porta da sua casa, mas ele não conhece a casa toda. Não, eu já entrei, tá tudo bem. Mas é só o início. Veja, João 8,31. A gente viu, né? João 1,12 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 8,31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus tinha dito para os judeus que tinham acabado de crer nele. Já estavam agora iniciando nessa vida, nessa jornada. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se, condição, vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se Jesus disse para eles, ó, vocês acabaram de crer, agora vocês que acabaram de crer, que iniciaram algo, deixa eu te dizer uma coisa, se vocês permanecerem, não é vocês que creram, é vocês que permanecerem, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Se Jesus disse que seriam verdadeiramente os permanentes, significa que os não permanentes não são verdadeiros discípulos. É importante ou não firmeza doutrinária? De ficar firme com o que Deus diz. Sabe, gente, a palavra de Deus funciona. Faz 7 anos que a gente está vindo nesse lugar, faz 7 anos que a gente prega as mesmas coisas aqui. É crer com o coração, confessar com a boca e muita coisa. Tudo que a gente está vendo aqui chegou. E tudo que a gente está confessando ainda vai chegar. Como a gente disse no outro culto, eu não lembro nem mais qual. Tudo que a gente chamou nesse lugar, a existência, o que não existia, chegou. Pode não ter vindo no tempo que a gente esperava que chegasse, mas chegou. Então eu não vou mudar. A palavra de Deus funcionou de lá para cá e vai continuar funcionando daqui para lá. E existem algumas coisas, Ronaldo, que a gente estava crendo há 7 anos atrás que ainda não aconteceram. Sabia? E eu posso dizer da nossa vida pessoal mesmo, minha e da Maria. Mas não significa que Deus ele diminuiu o poder. Deus não disse para mim, não, eu estava ocupado ali com o negócio, já vou, peraí. Sabe assim? Deixa eu resolver uma coisa aqui e já vou ali. Não. A palavra de Deus é a mesma. Então eu estou firme no que Deus disse. E não firme na circunstância ou no que ainda não aconteceu. Veja, João 15,7 chega a dizer assim, ó, se, condição de novo, se permanecerdes em mim. Fala de permanência. E as minhas palavras permanecerem em vós. Permanência de novo. Então não estamos falando de uma visitação, não estamos falando de algo esporádico, não estamos falando de algo que seja, acho que é essa palavra mesmo, esporádico. Mas estou falando de uma permanência. Essa pessoa que permanece, essa pessoa está qualificada para pedir o que quiser. É isso que o texto diz, não é? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, aí sim você pede o que quiser. Essa coisa de pedir o que quiser não é para qualquer um, não, gente. Precisou comer 1 quilinho de sal ali na permanência, aleluia. E não é que Deus faz a gente esperar, não. Mas tem coisas que a gente precisa passar por um processo para aprender. Jesus é que disse para os judeus ali, olha, deixa eu te dizer uma coisa, vocês creram, glória a Deus, aleluia, parabéns, mas vocês, para ser verdadeiro, vai precisar crer. Então esse é o ano, em nome de Jesus, 2026 é o nosso ano, é o ano também de, não somente da conclusão, mas de também terminar aquele projeto fitness que você começou, aleluia. Não é isso? Eu mesmo, no final do ano, eu dei uma relaxada que eu expandi. Aí a gente passou, outro dia, a Maria viu uma macumba fit. Verdade. Assim, quando a gente vê uma coisa dessa, aí a gente desfaz, né? A gente fala, está desfeito em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que é para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, se a gente vê macumba, a gente desfaz. O diabo deve ficar louco com nós, né? Nem sei para quem ele fez, nem sei para quem que é, mas está desfeito em nome de Jesus. Aí a Maria olhou e falou assim, olha, uma macumba fit, porque tinha batata doce. Aí eu falei, ou o diabo tá fit, ou era promoção, né? Black Friday lá, ele estava fazendo mais barato. Mas eu pensei, poxa, rapaz, até o diabo tá fit. Não, a gente não perde pro diabo, não. Aleluia.
Vou voltar. Voltando agora. Aleluia. Deus está falando, amém? Aleluia. Veja, olha o que Paulo disse para Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 7 a 8. Quem está entendendo alguma coisa, diga assim, eu estou entendendo. São valores que nós devemos ter. De segurar firme a palavra, eu não solto, não abro mão, vai acontecer. Domingo passado a gente estava falando aqui sobre fé. A fé é isso, é crer com o coração, confessar com a boca. A fé, ela não recebe para o futuro, ela recebe exatamente agora. Vai me dizer que de lá para cá, de uma semana para cá, o diabo já não usou coisas para te desanimar. Eu vi, teve gente que fez assim, ó, muito, fez assim. Por isso você precisa da firmeza doutrinária. Por isso você precisa da firmeza da palavra, porque o que você disse em fé lá, a palavra, a semente que você plantou domingo passado, ela não deixou de ser semeada. Ela já está na terra, já está produzindo. Ela já está em um processo de rompimento para frutificar. Agora, se a falta da firmeza me fizer questionar o caráter de Deus, questionar o poder de Deus, eu estou destruindo essa semente. Todas as vezes que eu planto essa semente, vai acontecer. Tá lá. Plantou. Aí, quando eu digo, não é bem assim, eu vou lá e arranco a semente. Semente você planta e espera. Você não fica abrindo o buraco de novo para ver se ela tá lá. Ela tá lá. Aleluia. Lembrei de um texto que diz assim. Eu esqueci o que diz, mas eu sei o que é. Sério, gente, de verdade, olha a cabeça, né? Aleluia. Hebreus 3,19 diz que o povo não entrou na terra prometida, não porque Deus não tinha poder, porque ele estava economizando poder, mas porque eles não creram no que Deus disse. Bota aí para mim, por favor. Isso, aleluia. Hebreus 3,19 diz assim, ó, vemos, pois, que não puderam entrar, está falando da terra prometida, por causa da incredulidade. Veja, eles não entraram na terra prometida. Não foi porque Deus não prometeu, não foi porque Deus não tinha poder, não foi porque Deus não quis, mas foi a incapacidade deles de crer no que Deus tinha dito. Essa palavra incredulidade significa uma incapacidade de ser persuadido ou convencido pela palavra. Existe uma diferença entre fé e assentimento mental. O que é isso? Fé é aquilo que concorda e age à altura da palavra. Assentimento mental é alguém que concorda com a palavra, mas não age à altura. É alguém que as circunstâncias, como eu já disse, dominam essa pessoa. Então, se ainda não aconteceu do jeito que ela achou que deveria, ela deixa de crer do jeito que deveria crer. Veja o que Paulo disse para Timóteo. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz assim: combati o bom combate. E aí ele diz, completei a carreira. Isso aqui vale muito, gente. Muita gente combate o bom combate iniciando a carreira, mas não completa. Uma carreira bem-sucedida em Deus é uma carreira que termina. Não é somente uma carreira que inicia. Aleluia. Então Paulo não morreu velho. Paulo morreu vazio. Porque ele entregou e realizou tudo que ele precisava. Agora veja, ele diz, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Agora que está, no final da carreira, não é no início. Aleluia. Quem aguarda a coroa? Aleluia. Quem é casado há mais de 20 anos? Aleluia. Não vou falar nada. Vai, presta atenção aqui, gente. Então, né? Saber da palavra é fundamental para que a gente fique firme nela. No dia da adversidade, gente, o que vai sair de nós quando a pressão vem é só o que está dentro. Não dá tempo, a gente costuma dizer, né? Não espere a chuva vir para você construir o telhado. Constrói o telhado antes da chuva. Se encha da palavra mesmo, porque no dia da adversidade,
O que vai sair é o que está dentro. No dia da adversidade não dá tempo de ir lá ligar para o pastor, ligar para o líder, correr, para ir ver o que a Bíblia diz. Não, procure agora. Porque no deserto, quando Jesus estava lá, naquele dia mais debilitado dele, porque o diabo espera. A Bíblia diz assim, ó, em Mateus 4, se eu não me engano, que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Poxa, o Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto? Sim, porque Jesus precisava passar por aquele lugar. Que lugar? Como o Fábio disse ontem, lugar da prova. Deus não é ruim quando ele põe à prova alguém. Até porque a prova só chega para alguém que tem as habilidades para a conclusão daquela prova. Ninguém dá uma prova sem te dar a matéria antes. Então, prova não significa reprovação. Prova significa aprovação e próxima estação. O problema é que a gente quer fazer com Deus como fazia na escola, colar na prova. O Espírito Santo, ele nos lembra a respeito das coisas, ele não passa cola. Não, na hora lá eu vou ser inspirado. Você acredita que uma vez eu falei com uma pessoa e ela disse que ia fazer um concurso público e disse que na hora ia ser inspirado? Aí o que aconteceu? Não passou, né? Lógico. Aleluia. E não assusta falando para mim que você não colava na prova, não. Não vem não, gente. Eu sei, a Maria sofre comigo, porque os homens vão entender o que eu estou dizendo. Eu tenho a quinta série dentro. É difícil tirar. Não é? Tudo eu quero brincar, quero fazer piada. Por quê? Porque a quinta série está aqui dentro de mim. Eu seguro para não fazer. E no meu caso é pior, porque eu repeti a quinta série. Eu fiz 2 vezes. Pensa como é que não é lá em casa. 2 vezes, gente. Já pensei um monte de coisa aqui, mas não vou falar. Aleluia. Amém? Volta para a palavra, pastor, vai. Aleluia. Então, no dia da adversidade, aleluia. Quando o diabo aparecer para você, porque você vai estar com fome, você sabe, né? Porque ele esperou. Jesus, o diabo esperou 40 dias para ele ficar com fome. Pra depois ele aparecer oferecendo um pão, que a pedra fosse transformada em pão. Vamos abrir esse texto lá. Olha que interessante, é melhor. Olha que legal. Quando o diabo apareceu para Jesus, o diabo questionou o quê? A paternidade. Questionou a palavra que Jesus tinha roubado. Porque o diabo esperou que fosse 40 dias que ele ficasse com fome. Como eu já disse aqui outra vez, e a prova disso vai ser o café da comunhão que a gente vai tomar lá. Vocês não ficam com medo da mesa. Aqui tem um monte de Caleb, né? Aleluia, diante da mesa. Fala assim, será como pão na nossa boca. O Caleb viu os gigantes e diz, não, eu destruo eles como pão. Por isso que eu sei que se tivesse alguns aqui que fosse conduzido ao deserto, Jesus diz, foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E depois de 40 dias teve fome. Alguns aqui eu sei que ia ser assim, ó. Fulano foi conduzido ao deserto para ser tentado ao diabo. E no caminho, depois de comer um Cheetos, ficou com fome. E aí o diabo apareceu para ele. Não dava nem tempo. E o diabo quer aparecer para quê? Para roubar a palavra. Veja, olha o que o diabo disse para ele. E depois de jejuar 40, verso 2 de Mateus 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus. Olha o questionamento que o diabo teve para Jesus. Se és filho de Deus. Mas em Mateus 3, a partir do verso 13, diz assim, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, vem a mim, tal. No verso 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E aí o verso 17 diz o que Jesus recebeu ali depois do batismo. O verso 17 diz assim, eis que uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Então, Jesus foi batizado, o que ele recebeu? Uma palavra. Qual é a primeira coisa que o diabo questionou quando Jesus estava passando por necessidade? A palavra que ele recebeu.
Então, quando o diabo vem matar, roubar, destruir, não pensa que ele está... quando eu digo isso, que a Bíblia diz, não é que ele está querendo roubar as suas coisas, o seu carro, mesmo que algumas coisas já tenham sido tiradas. Mas o que ele quer tirar de fato é a palavra de você. Porque se ele tirar o carro, se ele tirar a palavra, ele sabe que com a palavra você consegue outro carro novo. Por isso que ele quer roubar não são as coisas, mas é a palavra, gente. Então, mesmo que uma coisa tenha sido perdida, eu posso ainda, pela fé, chamar a existência o que não existe. Então, se uma coisa era minha e foi tirada, eu tenho a oportunidade de agora receber um novo. Como? Pela fé. Por quê? Porque eu tenho a palavra. Agora, se o diabo tira de mim a palavra, daí não. Então, na adversidade, o que vai sair é o que está dentro. Não adianta no deserto a gente chegar para o diabo, depois de ele se apresentar e falar assim, olha, eu congrego no verbo da vida, viu? Não adianta. Ele vai olhar para você e falar, e daí? O e daí tem que sair não dele para nós, mas de nós para ele, como diz em Romanos 3,3. E daí, se alguns não creram? Eu não sou esse alguns. Aleluia. Romanos 3,3 diz assim, e daí? Olha para o seu irmão que está do seu lado, faz assim, ó. Não precisa nem perguntar, só faz assim. Dependendo da cara que a gente faz, a gente está perguntando tudo, ó. E daí? Não está crendo? Não, eu estou, aleluia. Vai chegar, vai ser do jeito que a gente está falando. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá. Já estou encerrando mesmo, em nome de Jesus. A gente já vai cear, porque a gente precisa mesmo. Olha o que Paulo disse para Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 14. Paulo disse assim para ele, tu, diz falando para o jovem pastor Timóteo, tu, porém, permanece. Paulo não disse para Timóteo, inventa uma coisa nova. Paulo disse para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo disse para Timóteo assim, Timóteo, você precisa valorizar a palavra que você recebeu e você precisa valorizar também de quem você recebeu. Veja, é tão importante quanto o que recebeu, mas de quem a gente recebeu, para que a gente venha não achar que é coisa de nossa, olha o que eu consegui. Conseguiu nada, porque se não fosse alguém nos ensinando, nos conduzindo até aqui, a gente estava perdidinho. Por isso que eu sempre vou honrar a vida do meu pastor, o pastor José Roberto, porque eu sei e é uma verdade. Quando a gente chegou nesse lugar, eu não tinha fé para alugar esse prédio aqui do jeito que era, não tinha mesmo. Eu achava grande demais. Mas quando ele entrou, ele viu esse dia de hoje. Ele viu você aqui hoje. Aqui não tinha, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha nem o piso, era cheio de terra aqui. Sem forma e vazia, Maria disse. Mas ele olhou aqui e disse assim, rapaz, quantas pessoas vêm aqui? Aí eu falei, com vergonha, mas falei, pastor, 6, né? Falei até baixo, né? E contando comigo com a Maria. Aí ele olhou assim e disse, rapaz, é aqui mesmo. Não tinha esse palco aqui ainda, como eu disse, não tinha nada, né? Eu falei, cara, esse cara é louco. Como assim? É aqui mesmo. Veja, quando a gente foi inspirado para crer para esse lugar, a inspiração veio não segundo o que eu podia, mas a inspiração veio segundo o que a visão diz. Porque, entenda, olha a mistura que estava na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu andava por Moreira César e procurava um prédio, e eu achava coisas pequenas demais ou feias demais para o que a visão pede, quando veio algo grande eu não criei. Por isso esses 10 valores nos orientam, é como se fosse uma bússola para nós, porque diz assim, rapaz, eu posso até não ter fé o suficiente para isso, mas se eu estou debaixo de uma visão e a visão crê nisso, é isso que vai chegar para a minha vida. Não é nem por causa de mim, mas porque eu estou debaixo dessa visão. Quem está comigo? Por isso a gente diz, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Porque se você passou por aquela porta, aquilo lá é só o início. Não importa quanto tempo você está aqui. Você já iniciou um processo de vivificar a sua vida, tanto no pessoal quanto no coletivo. Por isso Paulo disse para Timóteo, menino, deixa eu te dizer uma coisa. Permanece, pelo amor de Deus. Por isso que quando o pastor José Roberto vem aqui, ele cobra da visão. Ele fala, permanece, Timóteo.
Permanece, porque se você permanecer, foi bom de lá para cá, daqui para lá vai ser melhor. Porque se de 0 a 7 a gente conseguiu isso, com um tanto, de 7 a 14 é outro tanto. Porque agora é mais gente crendo. Quem está comigo? E ele diz, não só permanece no que aprendeu, mas de quem aprendeu. Isaac Newton, um físico muito famoso, disse assim: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Se hoje a gente consegue crer para mais, foi porque pessoas nos instruíram até aqui. Eu quero chamar a ceia para cá, a gente já vai ceiar mesmo. Enquanto eles vêm para cá, deixa eu ler mais um texto para você. 1 Timóteo 4,16 diz assim, Paulo dizendo também para Timóteo, ele diz mais outra orientação a respeito de permanência. Ele diz assim, ó, tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Olha que coisa, ele diz assim, Timóteo, 2 coisas que você precisa se atentar. Você aí, à frente dessa igreja. Tem cuidado de ti mesmo, porque se você morrer não adianta, você precisa estar vivo. E da doutrina, ou seja, da visão. Seja firme doutrinariamente. Não fique, ora, vou inventar uma coisa nova. Não tem nada para inventar. Às vezes até os exemplos vão ser os mesmos. Mas é isso que funciona. A palavra é a mesma. A palavra é carregada de poder. Então Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E ele diz, continua nestes deveres. Por que continua nestes deveres? Fazendo assim, salvarás. Aleluia. Eu preciso pegar essas coisas. Que na permanência, na firmeza da doutrina existe salvação. Se eu continuar, eu vou salvar. Não somente a mim mesmo, mas aos ouvintes também. Olha o que ele disse. Continua fazendo assim, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então, é segurança para mim, como Paulo disse em uma das suas cartas, ouvir as mesmas coisas. É segurança falar das mesmas coisas. Por isso Paulo disse aqui para Timóteo, continua nestes deveres, porque se você fizer isso, tanto você vai ser salvo, como vai haver salvação para quem está ouvindo. Ou seja, se eu estou em uma igreja, em um lugar, em um ambiente, onde a palavra que é ministrada é firme, aquelas pessoas que estão ali, às vezes podem parecer chata por querer segurar a visão. Por que não faz diferente? Por que não põe outra cor? Por que não põe isso? Por que não canta outras músicas, outra coisa? Porque a visão diz assim. Porque se a visão diz assim, eu vou estar salvando a mim mesmo e aqueles que estão ouvindo. Não vou demorar aqui, gente. Aleluia. Eles estão rindo porque, pastor, você demora demais quando os diáconos vêm, aleluia. Então o que a gente vai fazer agora? Ceiar, amém? Mas não precisa ir correndo também, aleluia, pode ir andando para não derramar. Mas quem é que está apto para ceiar? Todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que fez de Jesus o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz assim, gente, que esse pão aqui e esse pouquinho aqui de suco de uva não é que representa o corpo de Cristo. A Bíblia diz que eles são o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Eu quero que a gente pegue isso hoje com essa consciência. Esse pedacinho de pão que está na nossa mão não é simplesmente um pão, mas é o corpo de Cristo. E quando eu participo da ceia sem discernir o corpo, isso faz parte de discernir o corpo. Entender que quando eu estou com esse pedaço de pão na mão, é um pedaço do corpo de Cristo. E quando eu estiver mordendo ele, é a representação do corpo de Cristo sendo dilacerado naquela cruz. Mas agora, porque eu sou participante do corpo de Cristo, eu fui ressurreto com ele também, em nome de Jesus Cristo. E esse plano da redenção traz vida, traz saúde para a minha vida. E para o meu corpo físico. Amém? Eu preciso perguntar isso antes de servir. Vai ser rápido, viu, gente? Porque precisa, aleluia. Tem alguém aqui hoje que não confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Porque se você não crê nisso, é essa pessoa que não precisa tomar. Porque não faz sentido para você. Agora, se, pastor, eu ainda não confessei, mas eu quero ser participante porque eu preciso dessa firmeza. Você pode vir para cá que a gente vai orar por você. Se você tiver alguém do seu lado, pode vir com a pessoa também, conduz ela.
Aleluia. Sabe, Jesus não é religião não, gente. Eu não estou pedindo para ninguém mudar de religião. Não, agora eu era católico, eu fazia outras coisas, agora eu vou ser crente. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre aceitar Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida, ser participante das coisas celestiais. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, Pai, que o Senhor tem sobre a nossa vida. Oh, aleluia. Aleluia, que coisa boa. Que coisa boa. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por ela, porque a gente não pode fazer isso sem antes conduzi-la a Cristo. A Bíblia diz que a gente deve esperar uns pelos outros. E a gente acabou de ganhar uma irmã. Aleluia. Aleluia. Nasceu de novo. É novinha em folha. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado pela vida, Pai, da tua filha, Pai. O nome dela sendo escrito no livro da vida. E nós cremos, Pai, na condução do teu Espírito para uma vida plena, para o que ela tem para desfrutar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Está feito. Simples assim. Aleluia. Fique à vontade, pode ir para o seu lugar. Nós vamos ceiar juntos em nome de Jesus. Ela já pode ceiar, claro que pode. Ela é participante da família. Ela é nossa irmã em Cristo agora. Não, mas eu queria que ela fizesse o discipulado. Que quando o seu filho nasce, ele não precisa do documento para depois você colocar ele na sua mesa. Sabia que antes da certidão de nascimento você já o ama como filho? Sabe por quê? Não, porque não é o documento somente, mas é o sangue que já está correndo na veia dela. Aleluia. Então os diáconos vão servir. Aleluia. Para que a gente venha tomar a ceia junto. Foi dito a nosso respeito aqui, pastor José Roberto, quando esteve aqui no domingo, há alguns dias atrás, 2 ou 3 semanas atrás, ele disse uma palavra em Atos 2:47, que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que aconteceu aqui hoje é a prova disso. Olha que interessante. Foi dito a nós, há 2, 3 semanas atrás, de lá para cá não tinha ainda se manifestado algumas coisas, mas hoje aconteceu. E quando Deus nos dá uma palavra, Ronaldo, é importante a gente pensar que as coisas não vão acontecer naturalmente. Eu preciso saber o que eu devo fazer, o que está sobre mim, para que eu venha fazer, para que a palavra de Deus se cumpra. Entenda, sempre a gente vai ter estratégias da parte de Deus para que essa palavra se cumpra. Atos 2:47, gente, pega a revelação dessa noite. Ele vem depois de Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam. Perseverança fala de tempo, perseverança fala de permanência, não fala de algo somente visitado ou esporádico. E perseveravam na doutrina, olha a importância da firmeza doutrinária. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão a gente já vai perseverar daqui a pouco ali, a gente vai tomar café junto. No partir do pão e nas orações. Eu penso que para que a gente possa mesmo concluir e receber da parte de Deus o que foi dito para nós, a gente precisa permanecer além somente da comunhão do partir do pão, mas também nas orações e na doutrina. Quando a gente estiver no cumprimento dessas coisas, pode saber que toda palavra que Deus tem dito a nosso respeito, tanto no pessoal quanto no coletivo, vai se cumprir. Em 2 João 1:8 diz assim: acautelai-vos, para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Se a Bíblia diz de completo galardão, é porque é possível a gente receber um galardão parcial. E eu não abro mão de a gente receber o completo, o pleno. Como Deus disse para Abraão em Gênesis 17:
anda comigo e ser perfeito. Essa palavra perfeito não é sem defeito, mas é completo, fala de plenitude. Eu oro em nome de Jesus Cristo, porque essa aqui é a primeira ceia do ano de 2026, para que seja esse, como nós temos confessado, esse é o nosso ano, vai ser um ano de perfeição, não no sentido de falta de defeito, mas de plenitude. Tudo que confessamos, tudo que semeamos, esse é o ano de se materializar, esse é o ano de acontecer, esse é o ano de sim, multiplicar, expandir e aumentar, mas é o ano também de se materializar, de a gente vivenciar tudo aquilo que a gente tem confessado nesse lugar. Em nome de Jesus, vamos comer dele todos. Tudo em Moreira é grande, até o pão, gente. Aleluia. Eu tô rindo porque eu tô vendo gente mastigando ainda. Pastor, que falta de reverência. Falta de reverência é não se alegrar com a palavra. Deixa eu te dizer. Deus, ele é feliz, ele está lá. A Bíblia diz em Salmo 2 que ele está lá rindo no trono dele. Rindo dos inimigos. E eu não vou rir também? Mesmo que eu não entenda a piada. Mas em respeito a quem contou, eu vou rir. Aleluia. Sabe? Antes a gente vai cear junto. Depois o grupo de louvor vai cantar uma canção. E eu encorajo você mesmo a crer. E essa firmeza que a gente segura não é porque a gente é chato. É porque a gente não abre mão do que a Bíblia diz. Nós não viemos aqui para brincar de igreja. Nós viemos aqui para ver você se dando bem na vida. Nós viemos aqui para ver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Você vai correr sua carreira, vai viver longos dias sobre a terra, vai desfrutar de saúde divina. Como nós temos confessado no grupo, somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardados e protegidos, incrivelmente corajosos, demasiadamente sábios. E eu aprendi com a Maria, completamente conservados. Aleluia. Deus é bom, pode tomar dele todos, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Eu não subi aqui para falar nada diferente do que você sabe. Eu subi aqui para dizer que o seu Pai é bom. E debaixo dessa palavra que Ele é bom, nós vamos falar um pouquinho da palavra dEle, para nós dizimarmos e ofertarmos. Você pode se assentar só um minutinho? Aleluia. No livro de Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 11, fala sobre a pesca maravilhosa. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus enquanto ele falava a palavra, a ponto dele ser acuado e chegar próximo de 2 barcos. Ele entrou em um deles e esse barco era de Simão. Ele pediu, me leva para dentro do mar. E de lá ele começou a falar a palavra dele. Ao findar a palavra que ele tinha para toda a multidão, ele lançou uma palavra sobre a vida de Simão Pedro. Mas a Bíblia diz também no versículo 2 que eles estavam já lavando as redes quando Jesus entrou no barco. Eles já tinham desistido de tudo. Eles já não acreditavam mais que aquela noite fosse possível acontecer algo. Mas o seu Pai é bom. Pode ser que você não acredite em algumas coisas mais na sua vida. Mas eu vim aqui falar só sobre dízimos e ofertas. E a Bíblia diz que quando Simão disse assim para ele, sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. Talvez nós não tenhamos que lançar a rede, mas nós tenhamos que crer em alguma coisa. Faça isso sobre a palavra do Senhor. Porque houve abundância a ponto de Pedro desconhecer tudo o que aconteceu na vida dele naquela noite.
aquele finalzinho de tarde. E eu quero falar para você que quando você está debaixo de uma palavra, coisas grandiosas e maravilhosas podem acontecer sobrenaturalmente. A sua correria, o seu dia a dia, não pode trazer nada sobrenatural. O que te trará coisas sobrenaturais é crer na palavra que o Senhor te falar. E eu quero te falar sobre uma palavra nessa noite. Confia no Senhor, principalmente no que diz respeito às suas finanças. Você só vai tirar proveito quando você descer de você mesmo e disser: eu vou confiar em Deus nessa área. Você só vai provar disso quando você passar a confiar nele plenamente. Não é possível desfrutar disso se você não parar e falar: confiei até agora no braço e eu pensei que tivesse tanta força, mas a partir de hoje eu vou confiar no Senhor nas minhas finanças. Aleluia! E nós vamos ler agora o versículo que você já sabe de cor e salteado, que é 2 Coríntios 9. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! 2 Coríntios 9. Eu não vou ler o versículo que você está acostumado. Eu vou ler o 10 e o 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá. Eu estou lançando uma palavra sobre a sua vida hoje. Aleluia. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos. Ninguém quis pegar, eu vou repetir para ver se você pega. Se alguém quiser enriquecer, agora é a hora de você pegar. Sobre a sua palavra, eu vou confiar. Enriquecendo-vos em tudo, em tudo, em tudo. Aleluia. Deixa o anjo me beliscar aqui que eu continuo. Aleluia. Para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados glórias, graças, honras a Deus. Você está disposto a tributar glórias e honras a Deus através da sua vida financeira, principalmente? Confie nessa palavra. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que você pede ou pensa, além das suas necessidades. O povo saiu no deserto e lá eles pararam e disseram: poderíamos ter morrido, porque lá nós estávamos diante de carne. No dia seguinte, eles eram atropelados por codornizes. Sobrenaturalmente veio sobre eles aquilo que eles tanto almejavam. Você está disposto a viver o sobrenatural de Deus e poder dizer para todo mundo: Deus é fiel em todas as áreas. Confie nele e você vai viver experiências novas. Em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelos dizimistas desta casa. Obrigado por aqueles que abrem o coração generosamente para ofertarem neste lugar, Pai. Obrigado, porque a nossa sementeira será multiplicada. Seremos abundantemente supridos, Pai. E fartamente, Senhor, e abundantemente abençoados pelo Senhor. Obrigado por cada um deles. Você pode preparar o seu dízimo e a sua oferta. E Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? Os diáconos podem passar, já passaram com os envelopes? Você pode ficar livre agora para dizimar e ofertar. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Amém. Aleluia. Deus é bom, amém? Eu tinha acabado a música ali, estava assim, eu estava ali dando risada, ainda, aleluia. O crente é feliz mesmo, amém? A gente faz festa com tudo em nome de Jesus. A gente vai ali agora
tomar o nosso café, né, da comunhão, como a gente faz sempre, né, no nosso culto de ceia, mas eu não quero, antes de a gente ir para lá, dar alguns recadinhos para você. A gente está de volta na quinta-feira, né, às 8 da noite, culto de quinta-feira. Não é café com leite, o Deus de domingo, ele se move na quinta também. Como eu disse, nós estamos nos compromissando mesmo, né? O culto de quinta-feira tem começado às 20 horas e a gente se esforça para acabar às 9h30, mas a gente está nesse processo de fazer ele acabar mais cedo também, porque a gente entende que tem gente que vem sozinho, vai embora, né? Sozinho também, então a nossa ideia é reduzir esse tempo mesmo. Depois a gente está de volta no domingo, né? Que é Fortalecendo a Visão lá em Guará, às 9 da manhã, e o culto da família às 18 horas aqui no domingo. Anota essa data aí. Em janeiro, agora, no dia 27, vai cair numa terça-feira isso. Nós vamos ter aqui a nossa primeira reunião com todos os departamentos da igreja. Seja que você faz parte do departamento infantil, do grupo de música, do diaconato, limpeza ou qualquer outro. Nós precisamos que você esteja presente nessa reunião. É a nossa primeira, eu encorajo você, tem bastante tempo ainda para você não marcar nada e se programar para estar presente. Pastor, eu não estou em nenhum departamento ainda, eu posso vir? Eu aconselho você a vir também, porque, como eu disse, a gente aprende e vê como a banda toca, amém? Para que a gente venha mesmo ouvir a respeito das coisas, do que a gente tem para realizar aqui em 2026, e eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. E nos próximos cultos, a gente vai dar a data exata da nossa reunião de casais, que vai ser em fevereiro agora. Eu não sei exatamente o dia, mas nos próximos a gente já fala. Então, você que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está na casa do seu pai, não vá embora, porque a gente quer tomar um café com você ali no fundo. A gente gostaria de falar com você um minutinho também. Então, por favor, não sai correndo. E você também, viu, gente? Ó, a saída é por aqui. E aí a gente... peraí. A saída é por aqui, aleluia. E a gente toma um café. Os aniversariantes, claro, aleluia. Quem fez aniversário essa semana, vem. Pode ser aniversário de casamento, aniversário de nascimento. Eita glória! Esse aqui... 16 anos de casado? Meu Deus, a Suzana também, aí a Luciana. Eita glória. Pronto. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. O seu é de casamento também. Então, no próximo ele estará. Não no próximo aniversário. Deus faz infinitamente mais. É no próximo culto, em nome de Jesus Cristo. No culto eu vejo mais 2 varão aqui, aleluia. O seu também, Suzana. O seu também, em nome de Jesus. Amém, aleluia. E essa aliança aí mudando de dedo também, em nome de Jesus. Agora eu virei santo casamenteiro, aleluia. Vou casar mesmo, fazer cerimônias e grandes coisas. E aqui, como já é um aniversário de casamento, quem sabe um próximo filho aí, né? Não sei, aleluia. Não estão crendo? Aleluia. Então deixa para quem está crendo, aleluia. Vamos povoar a terra. O DI vai aumentar mesmo, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado pela boa e poderosa mão do Senhor, Pai, os surpreendendo com a sua fidelidade. Nós cremos, Pai, que eles vão correr sua carreira com velocidade, com graça e favor. Nós cremos, Pai, em presentes do alto, Pai. E o Senhor dando sabedoria, inspiração para viver segundo o que o Espírito tem para a vida deles, em nome de Jesus Cristo. E eles desfrutando de saúde divina no seu corpo físico. Grandes coisas, Pai, o Senhor tem para fazer na vida deles, nessa próxima estação, nessa jornada que eles vão viver, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Você pode aplaudir a vida dessas pessoas? Pai, obrigado pelo nosso café. Nós consagramos pela oração e pela palavra, no nome de Jesus. Declaramos que nunca vai faltar na nossa mesa e dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Então não vá embora sem passar por essa porta aqui. Lá no fundo a gente tem um café para que a gente tome junto, tá bom? Beijo no coração. Até ali atrás.